Como pode-se imaginar, existem vários grupos, correntes e movimentos, sejam religiosos, espiritualistas ou filosóficos, que demonstram repulsa, rejeição ou forte desconfiança em relação ao apóstolo Paulo, e isso não é aleatório. Eis algumas. Primeiro, correntes cristãs, paulofóbicas, internas ao cristianismo. Segundo, movimentos espiritualistas, gnósticos modernos. Terceiro, espiritualismo universalista, nova era. Quarto, filosofias espiritualizadas, anti-autoridade, a grande ironia. Quinto, ateísmo militante e críticas filosóficas. E aqui está o ponto mais próximo do que venho observando em segmentos alternativos, pois há organizações e movimentos que dizem rejeitar religiões, dizem rejeitar dogmas, dizem rejeitar hierarquias, mas possuem líderes centrais, criam vocabulário próprio, estabelecem práticas obrigatórias, chamadas de treinamentos, processos, despertares, e formam identidade de grupo forte. Esses movimentos costumam rejeitar Paulo porque ele denuncia líderes que fazem discípulos para si, nega qualquer mediação humana necessária, afirma que Deus não depende de práticas, métodos ou estruturas. Ele rejeita a sacralização de processo. Agora o padrão, a parte mais importante, independentemente do rótulo religioso, espiritual, filosófico ou alternativo, grupos que rejeitam Paulo geralmente têm algo em comum. Eles precisam de mediação humana contínua, eles dependem de liderança central, eles organizam o caminho espiritual em etapas controladas. E Paulo diz, em essência, ninguém é dono do caminho, ninguém é mediador necessário. Ninguém deve ser seguido como centro. A consciência não pode ser terceirizada, e isso não é conveniente para sistemas. Vou dar um exemplo fictício do Instituto Ápice, não religião, mas também não neutra. O Instituto Ápice se define como científica, investigativa, filosófica, educacional, não religiosa. Segundo a definição, de fato, não é uma religião tradicional, pois não tem culto formal, liturgia clássica, templo, clero sacramental. Mas isso não encerra a questão. Em sociologia da religião, existe algo chamado religião funcional. Quando uma organização oferece sentido último da realidade, propõe origem do homem, da consciência e do universo, estabelece caminhos de evolução, despertar, cria rituais substitutivos, mesmo que chamados de treinamentos, possui liderança central e interpretativa. Sob esse critério, há sim contradições entre discurso não religioso e a prática. Paulo representa 3 coisas incompatíveis com a estrutura como Instituto Ápice. Primeiro ponto, rejeição absoluta de mediação humana. Paulo insiste que ninguém é mediador além de Jesus. Nenhum grupo detém acesso privilegiado, nenhum conhecimento especial da superioridade espiritual ou dimensional, se preferir. Isso entra em choque direto com organizações que operam por níveis de acesso, treinamento contínuo e progressão interna. Segundo ponto, crítica explícita a líderes carismáticos. Paulo alerta repetidamente contra homens que arrastam discípulos para si, mestres que se colocam como referência central, grupos que se organizam em torno de nomes. Atos 20 é praticamente um raio-x disso. Qualquer organização com figuras centrais, interpretativa, inevitavelmente se sente ameaçada por esse tipo de texto. Terceiro ponto, desconfiança de conhecimentos especiais. Eu entendo que Paulo bate duro contra a elitização do saber, diferenciação espiritual por nível de consciência e hierarquia baseada em suposto despertar superior. Isso incomoda profundamente movimentos que se sustentam em conhecimento progressivo reservado. Agora, por que membros do alto escalão tendem a criticar Paulo? Membro comum versus liderança ou núcleo formador de discurso. Membros comuns geralmente não falam de Paulo, ou falam superficialmente, ou repetem o discurso já filtrado. Já lideranças tendem a reinterpretar Paulo como limitado,
dizer que ele não compreendeu plenamente ou colocá-lo como obstáculo à nova consciência. Isso acontece porque Paulo não pode ser incorporado sem desmontar a estrutura. Ele não é assimilável. Ou você o aceita e a estrutura cai, ou você o deslegitima. O padrão que se repete, e aqui estou sendo cirúrgica, é o seguinte: o Instituto Ápice não é caso isolado. O padrão é o seguinte: não somos religião, mas temos um método exclusivo, mas temos líderes que interpretam a realidade, mas temos um caminho evolutivo. Mas quem discorda ainda não compreendeu. E em contrapartida, Paulo destrói exatamente essa escada. Ele diz o seguinte: ninguém sobe degraus espirituais, ninguém se torna superior, ninguém controla o acesso ao divino. Então, o que se pode dizer honestamente sobre o Instituto Ápice e Paulo? Sem exagero, sem ataque, sem defesa cega, o Instituto Ápice não é uma religião tradicional, mas opera com elementos religiosos, funcionais. Paulo é incompatível com esse tipo de estrutura, por isso tende a ser relativizado, criticado ou descartado, especialmente por lideranças, não pela base. Agora eu tenho algo bem importante a se dizer, e muito sutil. Paulo não combate só religiões tradicionais, ele combate qualquer sistema que substitua a consciência por processo. Não importa se o nome é igreja, instituto, projeto, pesquisa, escola do despertar, se houver centralização, hierarquia espiritual, dependência contínua, Paulo será rejeitado, sempre. A verdade não é que Paulo seja ultrapassado para esses grupos, é que ele é perigoso demais, porque ele liberta sem precisar de estrutura. E isso explica porque ele continua sendo rejeitado, não só ontem, mas hoje.